Torcedor, ontem Rafael Campos, diretor do esporte, participou do Fórum Esportivo da Rádio Jornal, apresentado por João Vitor Amorim. Pois é. E perguntado sobre Felipe Ferreira e a rejeição com o torcedor do esporte, ele preferiu defender Felipe Ferreira. Torcedor. Se precisar, na volta de Ortiz, Tite Ortiz precisar sacar um, já sabe, né, que vai sacar Julio Fernandes, que é a preferência do torcedor do esporte. Ou seja, a direção, eu vou falar sobre isso, né, torcedor, vou falar sobre isso, e vou falar uma coisa importante, torcedor, uma coisa importante aqui eu vou falar. O Ceará, né, o Ceará e esporte, o Ceará está trabalhando com a base, com garotos de 20, 21 anos, 21 anos, e o esporte de Pepa está rejeitando a base. Fábio Matheus, Pedro Martins, Nasson, nenhum tem oportunidade. E o Ceará está trabalhando com a base, está tendo êxito. E o esporte de Pepa, nessa reta final, está descartando a base e está tendo fracasso nos resultados, nos jogos, na performance. Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Bota o hino da máquina, torcedor. Você é esporte, então você veio para o lugar certo. Aqui é seu lugar, se inscreve, dá um like e aperta o sininho. Pois é, torcedor. O mais triste, torcedor, o mais triste da direção do esporte é não ficar do lado da torcida, torcedor. Aquela ilha lotada, sabe? Vai a escalação. Quando aparece o nome no placar de Felipe Ferreira, a vaia geral. Torcedor, eu não entendo como diretor do esporte, dessa torcida frenética, dessa torcida grandiosa, nessa reta final, pior do que não subir para a Série A, o pior do que não subir para a Série A, para o torcedor, é ver Felipe Ferreira em campo nessa reta final. Não é porque Felipe Ferreira joga mal ou joga bem, não. Não, é porque é mal posicionado. Porque Felipe Ferreira, como primeiro volante, torcedor, vou mostrar aqui para vocês. Falhas no gol. Vou botar aqui para você, falha no gol. Dos 2 gols do América, falha de falta. É a falta de primeiro volante. É a falta de Julio Fernandes e de um Fábio Matheus. Sabe, de um tipo Ronaldo Henrique, camisa 5, fazia aqui no esporte. É a falta disso nessa reta final da Série B. E o diretor, isso eu estou falando de coisa técnica. O torcedor não está aguentando mais o Felipe. E eu espero não estar sendo desrespeitoso com o profissional. Eu apenas estou tentando ser o mais claro possível na forma de fazer a pergunta. Mas o fato é que ele não está mais aguentando, porque eu vou tomar um exemplo do que aconteceu antes do jogo. Porque existe a crítica ao atleta durante o jogo, isso é absolutamente normal, depois do jogo principalmente, mas o Felipe foi vaiado, como poucas vezes eu vi antes na Ilha do Retiro, antes do jogo, quando saiu o nome no telão, na hora que o clube divulgou a escalação. O que o clube faz agora? O que é que o clube faz? O que é que vocês estão fazendo em relação ao Felipe e em relação ao torcedor também? Como ouvir o torcedor? Como manter convicção numa situação dessa? João, vamos lá. Primeiro, o Felipe é um profissional do clube. Ele está aí, e à medida que ele está aí, ele é um profissional mesmo, né? Eu acho que para Pepa foi perguntado isso algumas vezes ontem, e ele respondeu. Ele não só faz parte do elenco, como ele é importante para o elenco, na ótica da comissão técnica. E eu quero crer também, João, que veja, isso tudo é um conjunto de fatores de tudo que eu tenho dito até aqui, né? O torcedor, ele está chateado, ele está magoado, e é natural que ele pessoalize em alguns atletas. Em algum momento da temporada, foram outros atletas que não Felipe. E aí o jogador faz 2, 3 jogos bons, eles esquecem, procuram outro e vão procurando outro. Eu quero crer que isso não pode ser uma maioria absoluta, porque veja, você entrar em campo, né, com isso na cabeça, né, o elenco, ele abraça também o companheiro e dá a mão. Quando o elenco é unido, todo mundo dá a mão, né? Então isso repercute dentro do vestiário de uma forma coletiva. Então, assim, eu não estou aqui para dizer como é que se deve torcer. Eu acho que o torcedor deve torcer do jeito que ele quiser, né? Ele vai a campo, ele paga para isso, ele é a razão de existir do clube. Agora, temos que ver até que ponto fazer esse tipo de situação
ajuda o clube dentro de campo, né? Da parte da diretoria, João, ele é um atleta do esporte, ele está contratado, ele está no elenco. Se a gente passar a se pautar como dirigente de futebol, porque João está sendo xingado, e a diretoria intervir nisso, para mexer nesse ambiente e tirar ou tomar qualquer tipo de decisão que deveria caber à comissão técnica, aí eu perco, não é um não, eu perco os 40 do elenco. Então, na hora que eu contrato, eu tenho que entender que eu sou responsável por aquele atleta e ele é nosso jogador até o fim do contrato. E não cabe a mim intervir junto à comissão técnica para escalar A, B ou C. E a partir do momento que ele está em campo, vestindo a camisa do esporte, nós... Sabe não, agora vocês deviam fazer um abaixo-assinado para tirar essa doença desse Felipe. Isso é uma bailarina dessa que não acerta um passe, não dá uma jogada, não, só vai recuar, não dá combate. Um bocado de venal que tem aí nessa porra desse clube aí, para sustentar... E o diretor leva pro viés político. A gente não está falando, eu estou falando aqui, o meu viés aqui é a torcida do esporte, é a tradição do torcedor do esporte, é nessa reta final o torcedor do esporte. Como é que o diretor diz que não posso mexer em Felipe? Uma reta final, faltam 2 jogos, mas eles preferem ficar contra o torcedor. Isso que é muito, não subir faz parte. Mas não subir e ficar contra o torcedor, eu digo a você que o torcedor, aquela arquibancada lotada, vaiando um jogador, porque realmente a torcida está com a razão. Eu vou mostrar aqui a parte técnica, aqui, ó. Vou mostrar aqui os gols do América Mineiro, com uma falha técnica que a gente não tem um primeiro volante pitbull. Se Tite Ortiz voltar, e vai voltar no meio campo, a gente sabe que Pepa, pela entrevista que ele deu, foi perguntado sobre o Felipe Ferreira, ele muito boçal, muito arrogante. O que tem Felipe Ferreira? Como se fosse o dono de tudo. O cara chegou aqui há 2 meses, agora é o dono, fala mais alto que o torcedor. Assim mesmo fizeram com Wagner Love. Aí faz, comparando com o ano passado, mas eu não vou comparar não, tá bom? Mas esse ano tá fazendo. Tá indo contra o torcedor. O gosto mais amargo é não subir com o Felipe Ferreira, jogando com a camisa do esporte. E a gente ser primeiro volante. Eu tô falando Felipe Ferreira correndo com o primeiro volante. Porque Felipe Ferreira no jogo, ainda assim, ainda continua atrapalhando. Porque se o torcedor percebeu, o torcedor que escreveu, no jogo, ele mesmo vinha para ser primeiro volante e com o Balcão lá, botava Julian Fernando para subir. Não, ele tem que sair daqui. Quando o esporte estiver sem a bola, ele tem que sair daqui da primeira volância. Eu não preciso, o esporte não precisa de ninguém ali para criar, para transitar a bola, não. Porque já tem Fabrício Domingues para fazer isso. Já tem Tite Ortiz, já tem Lucas Lima. Para que escalar, aglomerar? Aí ele faz, mas o esporte criou. Mas quando a Chapecoense quis ir, porque a proposta de Dalpozo, Gilmar Dalpozo, era jogar atrás pelo empate. Mas toda vez que a Chapecoense ou o América Mineiro, o Operário vai para cima, faz gol no esporte, fácil. Porque a gente não tem o primeiro volante. É isso, tecnicamente, que a torcida está enxergando. E o diretor disse, não, o torcedor implica com qualquer um, como se o torcedor fosse uma coisa alienada. Fosse uma coisa assim, emocional, assim. Não, o torcedor entende muito mais de futebol do que talvez o senhor. Ou talvez que até o próprio Pepa. Lhe garanto que Pepa é um treinador emergente, 43 anos. Como é que você tem experiência? Como é que você tem experiência de futebol brasileiro? Como é que você tem experiência de Série B? Como é que você tem experiência de primeiro volante de Série B? Está faltando no esporte um primeiro volante de Série B. Esse é o grande problema. Pois é, valeu, torcedor do Pepa, boa noite. Se você me permite, eu queria que você fizesse uma análise individual de um jogador chamado Felipe. Ele foi muito vaiado no começo do jogo, antes de a bola rolar pela torcida. Na minha visão, fez um bom jogo, não jogou mal. É responsável por gerir o meio-campo lá. Queria que você falasse um pouco como é que está a cabeça do Felipe. Se ele se sente pressionado, se ele se sente um pouco incapaz. E se você já conversou com ele sobre isso. Obrigado. A resposta do Felipe é no dia-a-dia e é no campo. Acabou por sair por cansaço. Portanto, tanto o Felipe como o Julian, os 2 médios à frente da linha defensiva, fizeram um jogo bom, um jogo positivo, mostraram-se ao jogo. No processo ofensivo também sempre a dar solução. Portanto, não, sinceramente, tanto um como o outro tiveram uma prestação positiva. Se eu tivesse que aqui canalizar em termos setoriais o que falhou hoje, foi na frente termos mais calma para fazermos. Tivemos muito